Bom, beleza. Primeiramente, falar um pouco do tema, que é a questão da IATF e o impacto na seca e a projeção para a próxima safra, porque nas nossas andanças é sentido esse impacto que a seca gerou na IATF, algumas fazendas assistidas, todas, com exceção de uma somente, a gente teve resultado pior nesse ano em relação ao ano passado. E, no entanto, na maioria delas, os touros depois recuperaram e passaram a ter uma melhor taxa de prenhez. Esse é mais ou menos o cenário. Em virtude disso que escolhemos esse tema, como a gente dá uma pequena pincelada no assunto da IATF, e o Andrei, pela experiência que tem, eu vou falar de forma mais informal e pelo conhecimento que a gente tem da trajetória dele. O Andrei é formado na URGS, né? Na veterinária, ele tem a sua trajetória, inclusive durante a faculdade, no laboratório de reprodução, no ReproLab, na URGS, com o professor Ricardo Macedo Gregory. E então, desde cedo, desde o início da faculdade, ele teve o contato bem próximo com a reprodução. Depois disso, se forma, né? O Andrei se forma e aí passa no caso, atuar numa empresa, no caso, conhecida por todos, que é a Tortuga, e depois incorporada pela DSM, né, e ficou com o nome de DSM Tortuga, e creio que nesses anos aí que teve durante Tortuga e DSM, contribuiu bastante para toda a formação profissional, né, Andrei, porque pôde andar muito, né, uma intensidade de realidades e visão que agregou muito na tua formação, que já era bem dedicada na parte de reprodução, agregou forte a parte nutricional, né. Com certeza. E agora, fazendo o teu voo solo, tá voltando para essas duas áreas, e a gente vem acompanhando e vendo que vem fazendo um trabalho bem legal. Então, eu gostaria que contasse um pouco da tua trajetória, e depois a gente entra no tema, e primeiramente agradecer pelo aceite dessa parceria, tanto da live como no curso de atualização, André. É uma honra poder trocar ideia contigo, hein? Obrigado, Pedro, obrigado, Pablo. A honra e a satisfação é toda minha. Somos, antes de tudo, somos bons amigos, né? Tivemos um excelente convívio no tempo da faculdade. Existem coisas que a gente não vai poder falar na live, né, Pablo? Mas daí a gente deixa quieto, né? Mas, assim, tivemos uma boa experiência no tempo da faculdade. A gente pôde ter sido orientado por grandes mestres, né? Professor Ricardo Macedo Gregory, professor Rodrigo Matos, professor Tita, na parte de clínica, que está tudo ligado, professor Bangel, né? Muita gente boa saiu dali, né? Muita gente boa tá aí, o nosso colega Bruno, um monte de gente fazendo bastante trabalho bom por aí afora, divulgando, extremamente técnicos, né? O pessoal, então... Nos formamos, eu saí trabalhei bastante com o Dimas e com o Veloso, né, dentro da assessoria agropecuária. Ficamos trabalhando dessa maneira aí durante os 2 anos e meio, 3. Daí veio o convite por parte da Tortuga, na pessoa do Luiz Francisco Biac Filho, um grande amigo meu, grande técnico de campo também. E entramos nesse desafio. Eu permaneci durante 7 anos dentro do departamento técnico, né, da Tortuga, que logo depois foi comprada e se tornou DSM Tortuga, né, como todo mundo já sabe, e realizando esse serviço técnico a campo. E é bem isso aí, né, Pedro? Quando eu entrei, eu era o único técnico na metade sul do estado, né, para fazer exclusivamente trabalho técnico, né? Claro que toda a equipe da Tortuga, mesmo sendo o pessoal comercial, são pessoas muito técnicas, né? Então, mas era só eu, então a gente rodava bastante. Depois foram sendo introduzidos outros técnicos, outros excelentes colegas aí, Eduardo Madruga, o pessoal que trabalha com leite, Chiquinho, Giovanni Nor. A gente pegou bastante experiência nessa parte também da nutrição, que é um ramo que a gente trabalha bastante, a questão de confinamento também, né? Confinamento, suplementação, semi-confinamento, esse tipo de coisa. E em 2019, com a notícia que o meu filho estava chegando, eu resolvi dar uma parada na vida
da multinacional e reativei a minha empresa de prestação de serviço de forma particular, né? Então, vai fazer 3 anos aí que a gente está nesse sistema, né? Trabalhando aí à frente da ABVET. Trabalhamos aí região central do estado, trabalhamos na Serra, trabalhamos na fronteira oeste, alguma coisa aí na região sul com serviços pontuais, né? Mas o foco da empresa é assistência técnica de forma permanente, né? Justamente para que a gente consiga juntar tudo isso aí, né? Juntar sanidade, juntar nutrição, juntar reprodução, juntar gestão, que é uma área que vocês trabalham muito bem, né? Tu e o Pablo, e tentar fazer um trabalho diferente aí para que a gente consiga ter uma maior longevidade dentro dos sistemas, né? Isso eu acho que é uma questão muito importante hoje na gente como prestador de serviço, né? Como vocês também são. Não somente chegar na propriedade, fazer um diagnóstico de gestação, fazer o acerto, virar as costas e ir embora, né? Então, deu 60%, deu 65%, por que deu? Vamos olhar a questão nutricional, vamos olhar o histograma de aparição, vamos olhar calendário sanitário, vamos olhar a gestão, como é que está sendo, está dando dinheiro, não está, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a conversar mais a fundo com os produtores, a gente vê que a grande maioria deles tem um controle que a gente fica com muita dúvida sobre aqueles números que ele está mostrando, né? Vocês vivem isso na pele todos os dias, né? Então, isso é parte muito, muito importante, né? A questão de gestão hoje vem crescendo muito e tá tudo ligado, né, tia? Tá tudo ligado. Então, agradeço aí. Eu acho que o tema, né, a gente falar sobre IATF, falar sobre reprodução, mas com um foco maior na questão do que a gente viveu em termos de seca e que a gente está colhendo ainda resultados, né? A gente ainda está fazendo diagnóstico por aí afora. Essa semana vou fazer de novo, semana que vem vou estar em Quaraí, que foi uma região que foi bem afetada por isso, né? Bem afetada mesmo. Então, eu acho que conversar sobre isso aí e tentar montar estratégias para esse ano, porque eu tava conversando antes ali com o Pablo, que a seca ela sempre vem. É a exceção quando ela não existe. Então, vai ter com uma intensidade maior ou menor, mas ela vai vir. Isso é certo. E a gente sabe a época que ela vai vir de maneira mais forte. Então, programar tudo, claro que não são coisas simples, né? Por exemplo, mesmo manejo de condição corporal, né? Manejo de condição corporal das vacas, isso aí já começou há pelo menos um mês e meio atrás, ou está acontecendo agora, que é a decisão do que fazer. Desmama, não desmama, coloca onde, né? Essa questão de condição corporal, que a gente deve falar bastante hoje aqui, o professor Lobato lá já falava, né? Reprodução, bom resultado de prenhez é condição corporal acumulada, né? Então, isso aí não é barbada, a gente sabe que não é fácil, né, no nosso dia a dia aí, principalmente em áreas como a que a gente atua bastante, que é a questão da integração lavoura-pecuária, e isso aí cada vez mais tem que existir integração. Eu só vou pedir desculpa para vocês, porque eu tenho um cachorrinho novo aqui em casa, e volta e meia ele vai dar uns gritos aí, já deu um aí, né? Eu pedi para colocar ele lá para dentro, lá, mas não sei se vão me atender. Mas, então, assim, o inverno se tornou o nosso paraíso, né? Nessas situações, né? E na primavera, verão, a nossa vaca, que é a nossa produtora de terneiro, ela está, muitas vezes, em áreas marginais, que é onde não entra uma plantadeira, onde não entra uma colheitadeira. Então, o desafio é grande, né? Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para falar aí, vocês vão orientando aí de que maneira vocês querem que a gente conduza aí e vamos conversando. Bom, Andrei, eu acho que assim, por exemplo, daqui a pouco dá uma conversada sobre a questão assim, comparativo de fazendas que conseguiram, vamos dizer, neste ano ter êxito apesar da seca
versus a que tiveram um desafio maior, e a gente aí vamos dando o nosso pitaco na questão também do que a gente vem corroborando com o que provavelmente tu vai falar, e aí a gente vai enriquecendo essa discussão aí. Tá. A gente está falando provavelmente para muita gente que é da fronteira oeste, né? Muita gente que daqui a pouco não tenha a mesma situação da nossa condição aqui do centro do estado, ou mesmo da condição da Serra Gaúcha, né, que é onde a gente tem alguma coisa de trabalho também. Mas, assim, basicamente, o que dividiu entre não ser afetado ou ser muito pouco afetado esse ano é a questão que é um termo que a gente usa aqui. O jogo foi ganho no inverno e no início da primavera. Como assim o jogo foi ganho? Propriedades que já estão com o histograma de parição ajustado. 60%, 70% das vacas parindo nos 30, 45 dias, até 60 dias da estação de parição, conseguindo concentrar esses trabalhos em cima da pastagem de inverno, né? Pós-parto imediato em cima de pastagem de inverno. Claro que muita gente pode estar falando, mas eu não tenho um pé de azevém para fazer um chá na minha propriedade. Bom, tudo bem, mas a grande diferença realmente que dentro dos meus clientes e dentro dos clientes dos outros colegas que eu tenho a oportunidade da gente conversar e trocar informação, a questão é essa aí. Só que a gente sabe que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né, Pedro e Pablo? Porque ajustar histograma de parição. Muitas vezes tu chega numa determinada propriedade e existe 150, 180 dias de estação de monta, né? Como que a gente, de um ano para o outro, vai conseguir? Claro que não consegue, né? Tem muita coisa para ser ajustada, vai tirando a cada 15, 20 dias, vem reduzindo este período, né? E é aí que entra um dos grandes trunfos da IATF, né? Que a gente conversava ali, diferenças básicas entre sistemas de inseminação convencional e de IATF, né? Obviamente, a gente elimina a questão da observação de cio, que sempre foi o grande apelo, né? Não precisa mais observar cio, né? Se incluiu nos rodeios de inseminação uma categoria que até então não se trabalhava, que eram as vacas com crial-pé, que é o grande público que existe dentro de uma propriedade produtora de terneiros, né, de cria. Então, a IATF proporciona isso, né? Proporciona que ao longo dos anos a gente vai trazendo essas vacas, a gente vai conseguindo trabalhar elas cada vez mais cedo, chegando numa situação aí que eu considero ideal, que existe, né, em alguns clientes, que 60%, 70% aí parindo cedo e concebendo cedo, mas principalmente a vaca conciliar o parto com a maior disponibilidade forrageira. Isso seja azevém, seja campo nativo, seja alguma pastagem cultivada, ou seja alguma anual, por exemplo, tem crescido bastante, e eu trabalho numa propriedade onde a gente tem Tifton, né? E o Tifton proporciona fazer um consórcio com as espécies de inverno, mas casar a maior demanda energética, a maior demanda nutricional da vaca, que é o pós-parto recente, né? Começa ali, dá o pico ali com 45, 60 dias, que é o momento onde a gente tem que tá com ela concebendo de novo, né? Reconcebendo, né? Para que a gente siga e consiga chegar o mais perto possível da vaca nos entregar um terneiro por ano, né? Todos os anos. Então, esse período aí é curto e a gente sabe que dá bastante trabalho. Então, basicamente, assim, é o pessoal que está mais organizado, de forma geral. Mas, basicamente, é um histograma de parição que tem
diversos fatores atrás, até tu chegar num histograma de parição e de preparo das novilhas, né, que vão entrar em reprodução, né, ou seja, a sua reposição, seja ela feita em casa ou não, né, chegar com um peso adequado, com um desenvolvimento adequado, com um nível de acabamento adequado, que a gente sabe que isso também é muito importante na novilha, né, esse pessoal aí não sofreu tanto, tá? Um exemplo que eu estava comentando com o Pablo antes, de uma propriedade onde a gente trabalha com 3 mil fêmeas aí em reprodução, é feita uma IATF e depois já é feito repasse, né, com touros, 7 dias depois a gente larga os touros, e que o histograma já está, ainda não está no 100% que a gente quer, mas já está bem próximo, tá? Mesmo assim, eu peguei hoje, tentando juntar alguma coisa prática, né, do que realmente aconteceu. Eu peguei os 6 primeiros lotes de IATF, que foram feitos todos eles 100% em cima de pastagem de inverno, sem influência de seca, sem influência de estresse calórico, que é uma coisa que dá muito problema, né? Estresse térmico, né? E peguei os últimos 6 lotes, tá? Nessa propriedade, a temporada termina dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro são retirados os touros, e esse ano teve um lote que dia 15 de dezembro foi feito somente uma IATF. Eu peguei os 6 primeiros resultados desses 6 primeiros lotes e dos 6 últimos, tá? Dentro de uma propriedade organizada já, né, teoricamente quase chegando lá, deu 4 pontos percentuais. Isso aí, quando a gente bota no resultado, que é 50%, 55% de média, isso dá quase 10% de diferença de um lote lá do início, que não sofreu efeito, né, nem de seca, nem de restrição de água, nem de restrição alimentar e nem de estresse calórico, para os últimos que já pegaram um pouco, pegaram o início, né, pegaram o início desses efeitos adversos aí da seca. Então, mesmo assim, né, então assim, basicamente é isso, cara. É o pessoal que já está um pouco mais organizado e que conseguiu ganhar o jogo, ou pelo menos encaminhar 70% do resultado do jogo em cima de pastagem de inverno, ou, digamos assim, cedo dentro da estação reprodutiva. Mas para isso aí tem diversos fatores para trás, né? Basicamente, condição corporal. Né, condição corporal no pós-parto, condição corporal ali. Hoje em dia a gente vem aí trabalhando em colocar implante na vaca com 40, 45 dias pós-parto para estar inseminando com 52, 55 dias, né? A gente sempre vem tentando diminuir isso aí, ou seja, colocar o mais cedo possível o implante da vaca, óbvio, respeitando o puerpério. O pessoal lá de São Paulo está conseguindo fazer isso, mas é na zebuína, né? E tem dados aí recentes do professor Ferreira, lá de Santa Catarina, e alguma coisa aqui do professor Bernardo, ali de Pelotas, e os caras já chegaram no número de... Na taurina não é assim, né? Na taurina a gente vai ter que tentar inseminar ela com 52, foi o melhor período em que eles acharam. Então, condição corporal adequada neste momento, e principalmente a manutenção dessa condição corporal no pós-inseminação, né? Que é algo bem importante também, né? Que a gente pode discutir depois, quando a gente entrar nessa questão aí de score de condição corporal, né? E, Andrei, vamos dizer, a menor oscilação, porque daí vamos classificar na questão para que todo mundo que está nos vendo possa também entender. Primeiro, os melhores resultados foram no modelo de negócio, onde é integrado com a soja, e se pôde ter um uso dessas vacas de cria na passagem de inverno, correto? Correto. E assim, existem situações em que a vaca fica 30 dias somente em cima da pastagem, entendeu? Dentro desse exemplo aí que eu te dei,
o nosso modelo até para dimensionamento das áreas, né? Quais áreas que vão ser destinadas para vaca parida, né? É 45 dias, ou seja, a gente... Não, minto, 60 dias. A gente insemina e eu faço o diagnóstico de gestação com 30 dias e depois disso a vaca que está prenha sai fora, né? Sai fora da pastagem. Dependendo, essa vaca aqui ficou vazia da IATF, ela pode ficar ou não em cima da pastagem, mas se ela já tem 60 e tem gente vindo para trás, ela sai fora, vai para o campo, só que aí tu tem que estar com essa estrutura organizada no campo também, né? Então, é por isso que existe uma complexidade um pouco maior. Mas sim, Pedro, é onde o pessoal está mais organizado nessa questão nutricional e geralmente são lugares onde existe a integração lavoura-pecuária bem feita. E sistemas exclusivos de cria, na sua maioria, ou sistema de ciclo completo? Tem de tudo, né? Hoje em dia existem, claro que isso aí eu acho que é um caminho, né? O pessoal está se especializando mais, né? E eu acho que vai acontecer um pouco disso aí, né? Dar uma segregada, né? Claro que o pessoal... Tem gente que é do ciclo completo e vai conseguir fazendo, vai seguir fazendo o ciclo completo, mas eu acho que existe uma certa tendência nisso aí, Pedro. Não sei também qual é a tua opinião, mas numa situação que a gente pôde conviver lá na Austrália em 2008, quando eu fiz aquele intercâmbio, né, por intermédio da Associação Australiana do Angus. Existia isso, né? Por exemplo, existia lá um termo, ou tu era criador, ou tu era terminador, ou tu era recriador, né? E até um termo que eles usavam, que é o background, né? O pessoal que só fazia recria, o pessoal que só criava, né? Claro, tinha aquele pessoal produtor de genética que acabava fazendo também, né? Ciclo completo. Mas... Nesses sistemas que eu te digo, tem de tudo. Tem gente que só vende terneiro, tem gente que produz o terneiro, recria para colocar dentro do confinamento e mata, né? E tem gente que cria, recria e vende para um terceiro terminar. Então, são situações diversas aí dentro dessa gama de clientes aí que a gente trabalha, né? Sim, porque assim, para falar para todo mundo, de forma, vamos dizer, analisando o sistema como um todo, quem tem o ciclo completo, né, normalmente fica na encruzilhada de, bom, quem eu coloco na pastagem de inverno, né? E se tu vai colocar, não vai colocar as vacas de cria no inverno, ou seja, a tua recria para virar seja a tua recria de novilho para virar teus novilhos jovens, né? Ou as tuas vacas de descarte para te poder ter um fluxo de vender, vamos dizer, agora, por exemplo, vamos dizer esse ano. As pastagens vieram bem mais cedo porque o outono foi abençoado, né? Muita Exato. chuva aí. Então, o que acontece agora? Está se analisando, bom, eu vou colocar, nós estamos sugerindo para os clientes, vamos colocar nas pastagens quem vai chegar em junho e julho próximo de ser vendido, né? Para a gente poder fazer uma maior concentração de venda, que a gente sabe que entre final de junho e início de julho vem sendo os melhores preços. Então, acelerar e aí, por consequência, bom, aí depois chega, a partir de início de agosto, sai essas categorias que podem sair no curto prazo, né? A gente acomoda num campo melhor e passam a entrar as categorias de recria. Por quê? Porque a gente não quer vender em setembro, você já sabe que vai ter uma pressão de oferta em setembro e outubro, se busca não forçar essa oferta, né? E Claro. aí, bom, aí são as categorias que não vão, que precisam pegar essa pastagem para te fazer a safra em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Fazer uma venda já onde volta a subir o preço. E aí, o quebra-cabeça, ou tu tem que ter acima de 70% de pastagem da tua área, de pastagem de inverno, para poder caber as vacas de cria, ou tu optar, não, eu vou fazer uma recria, não vou levar gordo esses novilhos, ou também decide que não, vou vender eles no segundo inverno, né? É tudo porque vamos dizer,
O percentual de pastagem determina a possibilidade de HD cria e a quantidade de vaca de cria que vai poder na pastagem. E o tipo do sistema. O cara que é vendedor de terneiro, né? Vamos dizer, vendedor de terneiro, ele sim, ele quer ter, ele vem puxando a aparição mais para o cedo, cada vez mais, para ele poder ter um terneiro mais pesado e, por consequência, ter um valor de venda maior, né? E às vezes elimina a recria, que aqui na live do Júlio a gente comentou, a tendência é que não exista mais recria, a tendência, né? Que esse terneiro seja pesado e daí ele vá para o gancho, como é nos Estados Unidos. Então, Pode falar, pode falar. Então, no caso, eu acho que assim, nós técnicos, cabe a gente apresentar, vamos dizer, a pecuária, o cara tem numa prateleira o produto que ele pode pegar, ou seja, vamos dizer que o produto seja a tomada de decisão dele. E aí, dependendo dos fatores que ele tem, ele pode decidir, eu vou botar a vaca de cria na pastagem. Bom, tá bem, mas a gente sabe, né, estudando em fisiologia e nutrição, que a vaca de cria é uma categoria ineficiente, né? Então, tu colocar uma vaca de cria e não colocar uma categoria de recria é saber que, no caso, a quantidade de animais por hectare que tu vai colocar vai ser menor, né? Então, aí ele sabe, se eu tenho esse completo, a tendência é que eu vá ter um resultado por hectare, eu estou falando global, um resultado por hectare menor, né? E a não ser que eu tenha acima de 60% de pastagem de inverno e possa colocar as vacas de cria e ainda a minha recria e ter um fluxo de caixa com resultado acima de R$800 por hectare, mas inclusive em fazendas que a gente atende que tem 60% de pastagem de inverno, a gente optou por atrasar um pouco a estação de monta para poder ter mais tempo de recria e que essas vacas não viessem a parir no inverno, para não ter que ir puxando vaca que sentisse no inverno para a pastagem de inverno, porque ela rouba espaço seja da vaca de descarte ou do boi, né? Do novilho. Claro. Sim, sim. Alguns exemplos aí de modelo, por exemplo, né? Um terneiro pesado nesse modelo que vocês comentaram na live do professor Júlio, esse terneiro pesado, né? Vamos falar pesado, vamos falar 220, 230, né? Porque a partir disso aí, o cara que compra esse terneiro, ele já fica um pouco assim também pela questão do desembolso por cabeça, né? Mas esse terneiro hoje caindo num sistema de recria de pastagem de inverno, sendo um sistema organizado, ele vai sair com 330, 350 quilos, né, desse período de inverno. Ele tem grandes chances de cair num sistema intensivo de terminação e ser abatido no final do ano, que é um alvo, por exemplo, né, para a gente atingir, né, vender esse boi ali dezembro, janeiro, com uma condição de preço boa, ou então ele vai para uma segunda recria, né, em termos, esses animais mais leves que acabam tendo dentro do sistema, vai para uma segunda recria em primavera, verão, depende do sistema, como eu comentei antes ali, essas áreas com alta capacidade de suporte, como é o Tifton, Gigs, isso aí tá crescendo bastante, ele vai para uma segunda recria e vem depois para dentro de um sistema intensivo para ser terminado e comercializado em junho, por exemplo, né? Mas assim, concordo contigo. É sempre um tema bem delicado essa questão de entrar a vaca parida em pastagem de inverno quando tu tem todo mundo na porteira da pastagem e todo mundo é prioridade, né? Por exemplo, tu tem as tuas terneiras de recria que tu precisa preparar bem para chegar bem com 2 anos. Tem que passar o primeiro inverno em cima de uma pastagem, né? Ou então tu vai ter que arrumar uma outra estratégia nutricional que muitas vezes, dependendo, pode não ser muito interessante, né? Então, por exemplo, tu tem também as vacas falhadas do sistema, que é muito mais interessante tu vender elas gordas do que vender uma vaca de invernar, com certeza, né? Só que esse exemplo que tu falou, tá ali,
a prateleira, tá ali a tua caixa de ferramenta, e tu vai ter que tomar decisão, né, em cima disso aí. Se tu não tem, que a maioria dos sistemas não chega nesse nível, né, de 60% de pastagem de inverno, tem gente que tem até mais, mas é raro. A gente tem que tomar decisão. Alguma coisa tem que sair do sistema, né? Por exemplo, assim, em lugares onde é somente cria e que não existe tanto recurso de pastagem cultivada de inverno, por exemplo, situação fronteira oeste, né? Aonde vem, em algumas situações, a minha orientação é: não podemos ter recria aqui dentro, né? A gente produz o terneiro, desmama o terneiro, quanto mais cedo a gente conseguir desmamar dentro de um peso adequado, melhor, porque a gente tem que desmamar a vaca, porque ela tem que acumular condição corporal, e a gente não tem forragem no outono e inverno para fazer uma recria eficiente, né? Para conseguir recriar bem um terneiro mais leve, por exemplo, que saia do sistema, né? Claro que a terneirada mais pesada vai ser outra situação. Mas, com certeza, Pedro, é essa questão. Outros sistemas onde não tem tanta disponibilidade de pastagem de inverno, trabalhar muito com essas situações, essas tecnologias de processo, basicamente, né? Que ajuste de carga, né? Ajuste de carga, lotação variando de acordo com o ano, de acordo com a produção do pasto, do que está tendo, do que não está, né? Respeitar isso aí, basicamente, diferimento, alguma coisa assim, né? Do próprio campo nativo. São essas as condições, né? No tempo que eu estava na Tortuga ainda, a gente tinha uma unidade demonstrativa que a gente tratava como referência em termos de produção de terneiro pesado, de taxa de prenhez alta em IATF, taxa de prenhez geral, que não se tinha, como eu gosto de dizer, nós tínhamos um pé de azevém para fazer um chá, e que se trabalhava basicamente com ajuste de carga, ajuste de lotação, primavera uma coisa, verão outra, outono outra, né? E assim por diante. Fronteira oeste aí, Livramento, né? Campos de solos basálticos aí, e que seria muito bem, obrigado, né? Então, a questão é respeitar isso aí, né? Mas dentro daquilo ali, o sucesso de uma condição corporal adequada, acumulada, e o sucesso dos programas de reprodução em si, claro, respeitando sanidade e todo o resto que vem junto, mas coincidir a tua melhor oferta de pasto, qualidade, quantidade, com a maior demanda energética da vaca, né? Que é ali 45, 60 dias. E agora, né, indo um pouco mais para o lado da... a gente está falando da fronteira oeste, menos pastagem de inverno. Tu comentaste aí dos 4%, 4 pontos percentuais, né, de redução nas mais bem organizadas. E tu já tem dados de propriedades, né, onde tem menos pastagem de inverno, o impacto que vai ter, ou pelo que está sentindo, o provável impacto na ETF nessas condições? Já tem. Quando tu pega um lote de vaca e aí tu avalia na colocação do implante, né? E tu faz aquela tabelinha, tu vai dando a nota de condição corporal uma a uma, depois tu puxa lá e faz a média do lote. Isso aí tem... Eu tava olhando hoje aqui um material de 2003, segundo simpósio de reprodução de bovinos lá da URGS, lá, o professor Gregory e o professor Tita, junto com o Dimas e toda a equipe, então, fizeram. E eles chamaram o Gabriel Bó, o Cutaia, toda aquela gente, né? Então, IATF estava iniciando realmente, né? Esses protocolos aí foram todos muito trabalhados naquela época, e a gente vem mudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas a base continua sendo a mesma, né? É tudo igual, é tudo muito parecido. A gente vem
descobrindo coisas novas e alguma coisa, mas a base continua a mesma. E ali tinha o dado, que é um clássico que a gente sempre usa, né? Que o Gabriel Bock colocou, ó, condição corporal 1,5, de 1 a 5, né? 1 a vaca bem magra, 5 uma vaca gorda, né? Embolotar na graxa para matar. De 1,5 em 6.800 animais observados. Condição corporal 1,5 se arranca com 27,8% de taxa de prenhez. E aí, quando tu chega lá na condição corporal 3, 3,5, que é o que a gente quer, né? A gente não quer trabalhar com vaca gorda, né? Porque isso aí acaba sendo ineficiente, né, Pedro, dentro do sistema, né? Essa energia aí fica sobrando, porque ela não bota no leite para produzir o terneiro, ela já tem uma condição corporal boa para nos responder. Então, realmente, a gente está botando dinheiro fora numa vaca gorda demais. Mas pega aí o 3, olha só, de 27,8% vai para 57,7% de prenhez. Então, assim, te respondendo, Pablo, resultados de 25% de prenhez, resultados de 30% de prenhez nos lotes, que, ou assim, teve uma situação lá na região sul. As vacas chegaram, condição corporal 2,5 para mim, na colocação do implante. Dali para frente começou o grosso da seca, né? E aqueles calorões pavorosos, né? Que a gente teve. E elas chegaram para mim, no diagnóstico com 30 dias, elas chegaram 1,5, 2. Foi 25%, né, de prenhez, né? Então, realmente, então, assim, um outro dado que essa questão da seca e do estresse térmico, né, estresse calórico, é muito, muito estudado no gado de leite, né? Que é onde o pessoal consegue ter um pouco mais de controle, né? Vacas de alta produção e tal. Mas a gente consegue trazer isso para a realidade do nosso gado de corte, gado de campo, vamos falar assim. O pessoal fala aqui, ó, a perda de 1 ponto de condição corporal, tá? Desde que a vaca pariu até 30 dias pós-parto, ela perdeu 1 ponto, ou seja, ela sair do 3 e vir para o 2, aumenta em 2,4 vezes a chance dela ter mortalidade embrionária precoce. Tá? E quando isso ocorre do dia 28 ao dia 56 pós-parto, isso vai para 3,2, ou seja, aumenta em 3,2 vezes a chance dela ter mortalidade embrionária. Só que essa mortalidade embrionária a gente não tem como diagnosticar, porque a gente não pega a vaca prenha no toque, entendeu? Muitas vezes, ela nem concebeu, né? Em primeiro lugar, estresse térmico te baixa a porcentagem de vaca em cio, né? Tá tudo aí estudado, mastigado, tem esses grupos aí excelentes, Gerar, da Zoetis, Sincronize, da Urufino e a TF Control, todo mundo manda muito dado, né? Por exemplo, essa questão da condição corporal, num dado do grupo Sincronize, né? Que é todo mundo técnicos aí de todo o Brasil, que mandam dados periodicamente, todos os anos, em 70 mil cabeças, cara. Em 70 mil cabeças, olha só, condição corporal 2,5 para condição corporal 3, tá? Um aumento de 15 pontos percentuais na questão da taxa de prenhez. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Isso aí, fruto do quê? Basicamente, é fruto da condição corporal. Condição corporal devido ao quê? Restrição de alimento, quantidade e qualidade, né? E junto a isso vem estresse térmico, né? Estresse calórico, qualidade de oócito, é muito afetada com a questão do calor, né? A outra questão que a gente estava falando antes ali, um exemplo prático, né? Redução das aguadas, né? Por exemplo, essa região da fronteira oeste, desses solos mais rasos aí, esse basalto esquenta e seca tudo para cima, vocês sabem, vocês são daí, né? Então, assim, não tinha água, né? E tem
tem vamos juntar duas coisas aí, né, que tem para melhorar, é a questão das aguadas e a sombra, né, André? As duas coisas, né, porque... E as duas coisas interferem lá adiante, elas vão interferir no quê, né? A gente sabe, em termos de nutrição, pasto e água tem exatamente o mesmo peso quando a gente fala de nutrição. Por quê? Porque um bicho que não toma água não pasta, não come. A ingestão de matéria seca ela é diretamente proporcional à quantidade de água que o bicho toma. E o bicho não gosta de tomar água suja, não gosta de tomar água podre. Tem aquele trabalho clássico que os caras colocaram diferentes níveis de contaminação da água e eles foram vendo quanto que um lote de novilhos tomou de água, né? O bicho que tem água suja, ele toma muito menos água do que ele deve tomar, né? 50, 60, 70 litros por dia. E eles também mediram o quanto que esse bicho comia. Então, o bicho que não toma água não pasta. E o bicho que não pasta, o que acontece? Perde condição corporal, não tem, né? É diretamente proporcional. Outra coisa que aconteceu, que é questão de manejo interno, né, das instâncias, numa propriedade que a gente trabalha em Quaraí, num determinado momento lá, a gente já tinha feito inseminação das novilhas, estavam num campo, nessa propriedade tinha um lote também de vaca solteira, estava no outro campo, e um lote de vaca com criopé, as primeiras paridas. Estourou a seca, só tinha um lugar da fazenda que tinha água. Então, as vacas de parição do meio e do tarde, a gente não teve o que fazer. A gente tem que juntar todo mundo, porque senão elas iam morrer de sede. Então, o programa de IATF nessa propriedade ficou comprometida por esse caso. A gente não conseguiu inseminar todo mundo, né, que a gente queria. Uma coisa também que afeta bastante essa questão aí da água, né, é o deslocamento que esse bicho tem que fazer, né? Quanto que essa vaca caminha até chegar na aguada. Muitas vezes ela tem uma situação de pasto que está excelente ou que ainda tem o que comer num canto da invernada e a água tem na invernada do lado que ela tem que caminhar 2 quilômetros para chegar, ou 1,5 km, né? O gasto energético, tudo que toda essa energia que essa vaca coloca para caminhar até chegar lá para tomar água, porque senão ela vai morrer, isso aí poderia estar sendo convertido e direcionado para a produção de leite e depois para a reprodução, mas não é, né? Corta o ciclo, então não adianta, né? Essa questão aí também influi diretamente na questão de anestro. A gente sabe que pegar uma vaca que está ciclando ou uma vaca em anestro para colocar ela no jogo, sincronizar, sensibilizar ela com a progesterona, colocar no jogo, inseminar, a gente sabe que as respostas são completamente diferentes, né? Repara, ó, vaca cíclica, em média, 56% de prenhez. Vaca em anestro, 47%, né? E também está descrito que as vacas em anestro, elas têm uma probabilidade muito maior de ter mortalidade embrionária, precoce, né? Até os 15 dias, 15, 16 dias, que é quando é feito o reconhecimento da gestação, né? Então, só que é coisa que a gente não consegue fazer. O diagnóstico, quando que aconteceu, né? Mas, o que a gente pega? A gente pega os resultados mais baixos nos protocolos de IATF, né? Uma coisa que é importante falar, que foi uma coisa bem... um diagnóstico que a gente conseguiu fazer numa propriedade, não é especificamente reprodução, mas é o que estava acontecendo com os terneiros ao pé dessas vacas nessa situação de baixa qualidade de aguada, né, de água. A gente, nessa propriedade, a gente faz acompanhamento mensal em alguns lotes do GMD do terneiro ao pé da vaca, né? É uma propriedade que trabalha exclusivamente com cria e a gente vem tentando evoluir isso aí e até mensurar isso pela questão do creep feeding e tal, né? A gente tem algumas metas que são estabelecidas e a gente, por exemplo, a vaca veio o lote de vaca para ser colocado em implante
não custa nada passar os terneiros na balança ali no tronco e pesar, identificar para ver qual é o desempenho que esses terneiros estão tendo. E esse ano, por estar realizando isso aí, a gente pegou ali em janeiro uma redução bem considerável do GND, de um lote específico de terneiros, e aonde a gente já começava a ver surgimento de diarreia mais escura, né? Primeira coisa que vem na cabeça, coccidiose, eiméria, né? Os terneiros estavam tendo uma redução de 400 gramas no GND deles, tá? E especificamente ali, diminuiu a qualidade de água, ali é gado europeu, todo gado é preto. A gente sabe, esse gado entra dentro d'água, elas querem passar o dia inteiro dentro do açude, elas fazem tudo que elas precisam fazer, fazem dentro do açude. Então, o nível de contaminação dessa água é pavoroso e, é claro, as categorias mais jovens, elas sofrem. Nós entramos com um tratamento específico na terneirada, né, para a hemeriose, e questão de 20, 30 dias a gente seguiu monitorando e isso aí voltou ao patamar de GMD que a gente estava tendo antes, né? É um parênteses sanitário, mas quem paga a conta da reprodução é o terneiro que está no pé da vaca, né? Então a gente tem que ter isso aí claro também. Outro baita impacto que a seca dá e que é silencioso, né? É silencioso. E assim, né, Andrei, por exemplo, assim, isso entra, que a gente está falando há pouco, o pessoal pode estar se perguntando, bom, o título era o impacto da seca na IATF, e a gente não está, no caso, se debruçando somente sobre o protocolo da IATF, mas é que eu acho que essa é a visão, tanto do Andrei como nossa PRM, que é a base, é muito maior, os conhecimentos básicos que determinam o resultado, então... Assim, por exemplo, pode até surgir depois ali alguma pergunta, porque a questão de protocolo, cara, protocolo, cada situação dentro da propriedade existe um protocolo que é mais adequado, né? Por exemplo, dentro de uma propriedade, se tem 6 lotes, pode ser que um protocolo sirva para os 6, ou pode ser que um sirva somente para um e que eu tenho que mudar os outros 5 protocolos, ou seja, protocolo padrão, não existe protocolo padrão. Protocolo padrão é justamente não existir padrão, porque cada situação é uma, né? Exato. E aí, né, Andrei, por exemplo, pega, por exemplo, como você falaste da situação da diarreia, a gente teve a mesma situação também, e aí entra a questão assim, ó, vamos comparar, vamos dizer, falar isso do protocolo, fazer um paralelo com o carrapato. É muito comum, tanto a parte de capatazia como os proprietários gestores perguntarem qual é o melhor remédio, né? Ou seja, fazendo a mesma analogia, qual o melhor protocolo. E, na verdade, a gente sabe que na verdade, o que determina o resultado da IATF é os manejos, porque uma IATF, o impacto do resultado dela é 60 dias antes de começar a IATF e 30 dias depois. Então, vamos dizer, 90 dias no mínimo, tem que andar, vamos dizer, equilibrando os pratos, e se quebra um prato, já ralou. Então, e para isso a gente sabe, num sistema de integração lavoura-pecuária, não é, vamos dizer assim, o cara tem a data tal para entrar plantando a soja, então tem que liberar, tirar essas vacas da pastagem. Se não chove, esse campo nativo não melhora. E, então, ou seja, o que determina um resultado, seja o principal, a gente trabalha para ganhar dinheiro, então o resultado econômico e em sistema de ciclo completo e cria, a atividade reprodutiva determina esse resultado, é fundamental ter um manejo. E nesse ano, vamos ver se o Andrei concorda com isso, os sistemas que conseguiram, vamos dizer assim, sair de certa forma ileso dessa seca, os que estavam com uma carga menor, né? Ou seja, carga animal ajustada, carga baixa, carrapato controlado e, por consequência, uma época de ATF precoce. Porque o que relataste aí do trabalho do BO na questão de baixar um ponto de condição corporal foi o que a grande maioria do Rio Grande do Sul e, vamos dizer, Fronteira Oeste, enfrentou de novembro para janeiro, foi isso que aconteceu.
Se não baixou 1, baixou 1,5 de condição corporal, dependendo dos campos. Os campos que não aconteceram isso é que estava com 280, 320 quilos por hectare, né? Então, mas os sistemas que vinham, e agora eu estou sendo repetitivo, porque nas nossas lives eu comentei isso, deu bem para ver os sistemas que vinham dando alto retorno financeiro, resultado já de 3 anos, mas vinham com campos grossos que a gente roçava e vinha buscando cada vez aumentar mais a carga animal, esses sistemas sentiram a taxa de prenhez, mesmo a gente desmamando precoce. Os resultados do desmame precoce nesse ano, comparativamente aos últimos 14 anos que a gente fez desmame precoce, na sua maioria, eles não foram, a gente não tinha abaixo de 75% de prenhez, foi frequente nós termos em desmame precoce 55% de prenhez. Né? Então, o que acontece? Mesmo diminuiu essa demanda de vaca para ela não morrer, não era nem para ter prenhez, era para não morrer, que vinha baixando a condição corporal, como veio chover a partir de 28 de fevereiro, foi ter chuva, e poucas situações se levou até fim de março, já foi tarde, quando essa vaca recuperou a condição corporal, som das chuvas, já não tinha touro nelas, né? Já estava sem touro, isso aí. Isso aí aconteceu bastante, realmente. E a questão aí, repasse, né? Repasse com touro, aquilo que a gente estava falando, né? Sombra e água. Por exemplo, assim, tu vai pegar um touro Angus, um touro Brangus, ou um Braford, ou um Hereford, que é a nossa realidade, né? Angus, Hereford e as cruzas sintéticas para fazer. É esse o nosso gado, né? No Rio Grande do Sul. Tu sai às 4 da tarde, às 5 da tarde do 1 de fevereiro, tu acha gado no campo? Tu não acha. Eles estão na sombra, né? Isso aí diminui até provavelmente o professor Júlio tenha, e ele pode contribuir com a gente depois, se ele tiver aí, ou então, depois, que o que eu noto que diminui nesses períodos o tempo dispendido para a ingestão de alimento. Né? Ou seja, então, se tinha que comer 2,5% do peso vivo em matéria seca de pasto, pastando às 8 horas, né, do professor Lobato, pasta 8, rumina 8, descansa 8, esse bicho está reduzindo muito, porque ele não vai sair no sol, né? Ele não vai gastar energia, ele vai ficar na sombra, então isso aí acaba influenciando diretamente, né? Em termos de, por exemplo, falando especificamente de repasse, né? Diminui a probabilidade desse touro se pechar com uma vaca que esteja em cio. E isso aí é uma coisa que a gente sempre trabalha muito, né? A questão da mão de obra no repasse, a importância desse manejo, né? Juntar 2, 3 vezes o rebanho, né? Juntar com os touros, junta no coxo, dá uma olhada, ver como é que tá, como é que não tá trabalhando, não tá, tem cio, não tem, ali naquele período ali que as vacas retornam ao cio de maneira sincronizada também, né? Após a IATF, do dia 18 ao dia 24 pós-IATF, dá uma olhada, vê como é que tá indo, né? Então, essa questão aí é imprescindível também, né, Pedro? Uhum. E a parte... Pode falar, Paulo, pode falar. Não, só para a gente já quase 1 hora de live, e, né, que era um dos temas que nós tínhamos proposto para a gente pensar, ver o que a gente está fritando na nossa cabeça aí, né? Seria pensando no ano que vem, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, né, as vacas baixaram a condição corporal, vamos dizer, na média de gado de cria, né, tirando essas situações onde tem mais pastagem, mas na média, que todo aquele acumulado de outros anos, a gente perdeu um pouco da nossa poupança de graxa das vacas, né? E, por consequência, a aparição intermediária ali, ela ficou, tanto intermediária quanto final, ela ficou reduzida, né? E, então, só as EATFs do cedo a gente conseguiu manter resultados. E, então, pensando 22, 23, né, Andrei, que estratégias a gente vem pensando para recuperar esse ano perdido, né? A gente sabe que a decria ali é acumulativo, né? Não é do ano para o outro, mas que manejos provavelmente nutricionais, né, e reprodutivos
a gente vai conseguir para recuperar um pouquinho esse 21, 22 aí que nos judiou. O que a gente sempre gosta de comentar com os produtores é que a hora da gente definir a nossa prenhez e o sucesso da estação reprodutiva que vai acontecer na primavera é ali em março, abril, né? Que é monitorar a condição corporal dessa vaca que está com terneiro ao pé e tomar a decisão de quando desmamar ela, né? Para justamente, principalmente esses lotes que foram mais afetados, dar mais tempo para esse bicho recuperar a condição corporal, para ele acumular a condição corporal, né? Ainda num período aí, vamos falar, outonal, né? Sendo que essa vaca não vai ter acesso a uma pastagem de inverno, por exemplo, até parir, nem seria o ideal, né? Colocar uma vaca prenha no terço final aí, para não ter problema depois aí de parto, por exemplo, o que foi muito comum, né? Ano passado você fez muita cesariana, né? A gente fez muita cesariana por aí afora, porque as vacas vinham de uma condição corporal de seca com condição corporal baixa. A partir do momento que você teve as primeiras oportunidades de se colocar essas fêmeas numa condição melhor de inverno, elas entraram. Só que entraram com 7, 8 meses de prenhez em cima de pastagem de inverno. Muita vaca com distocia, muito problema. Aqui em Cachoeira, eu e os outros colegas aí, que trabalham bastante a campo aí, a gente nunca fez tanta cesariana como ano passado. Tomara que esse ano não seja assim. Mas esse monitoramento da condição corporal da vaca, que é o grande segredo, na verdade, né, Pablo e Pedro, é monitoramento e a tomada de decisão em cima daquilo ali. Desmamei certo minha vaca, tirei o terneiro, desliguei o leite, ótimo, já é uma baita mão. Colocou ela numa situação boa de outono, que ainda tem alguma coisa de pasto crescendo, né? Dependendo da região, tu até tem espécies que estão produzindo bem nessa época, tá? No inverno, cara, no inverno não dá para fazer aquela curva que a gente sabe que é histórica, né? Da perda de 10 a 20% de peso em cima de campo nativo que recebeu 10 geadas em cima, né? A gente sabe que existe aquele limite em termos de proteína bruta, em termos de energia que o rumen trabalha, abaixo daquilo ali, que é o que acontece no campo nativo no inverno, né? Baixa qualidade, vai para 3, 4 de proteína, energia nem se fala. Abaixo daquilo ali, se a gente não suplementa, e eu estou falando suplementar com proteinado, né? Proteinado, consumo 150, 160, 200, 250, depende, existe formulação para todo tipo de situação. Então, assim, desmama ela no período certo, não deixa cair tanto. Depois que tu conseguiu contornar isso aí, mantenha no inverno a condição corporal. E aí a gente tem que lançar mão de diversas situações. Por exemplo, tem campo aí da fronteira oeste que não vai se recuperar, que não se recuperou da seca. E vai entrar o inverno pelado como terminou a seca. Então, o que nós vamos fazer? É palha de arroz? É feno de azeitona? É palha de soja? Alguma coisa a gente vai ter que... Obviamente, vamos botar isso aí na ponta da caneta, vamos botar isso aí no papel, porque em anos de seca, esse tipo de coisa sobe muito, né? A gente sabe, né? Toda a questão da suplementação sobe. Só que a gente tem que fazer isso aí. Para quê? Para a gente não perder esse um ponto de condição corporal que é tão importante. Vocês viram ali, perder um ponto de condição corporal até os 30 dias é 2,5 vezes mais probabilidade de perder, de ter uma perda embrionária precoce. E dos 28 aos 56 vai a 13,5. É demais, né? Não dá. Então, e Andrei, eu acho que isso que falaste é importante a gente, como o produtor, entender isso, e os colegas, que mais importante do que agir é agir na hora certa, e aí cabe comentar com o pessoal que qual é a hora mais barata de investir numa vaca. É quando ela está entre os
60 dias de gestação até o 5º mês, né? Então é esse período que ela tem a menor demanda. Então esse é o momento de agir que ela vai ter o maior retorno do nutriente que tu vai dar para ela, vai ter a maior conversão. Então, no toque, né, cabe a sugestão, no toque, classifica as vacas por condição corporal. E essas que são prenhas, elas vão ter que ter uma atenção aí de 60 dias antes de vir esse inverno, que agora já vai começar as geadas, e principalmente junho e julho, que é pior, o momento mais barato de investir é nesse período, não é isso, André? Exatamente. Perfeita colocação. E assim, nesse momento que ela já está desmamada e que está nesse período, muitas vezes, por exemplo, um lote de vaca prenha me dá uma baita mão em alguns manejos básicos dentro da propriedade. Por exemplo, tu deu ali um exemplo de situações onde os campos vinham com uma lotação mais baixa e que engrossaram. Por que não fazer um manejo com lote de vaca prenha com uma carga alta e usar essa vaca para controlar esse campo, para dar, né, para roçar com a boca, como a gente fala, né? Claro, com a suplementação adequada, no período adequado, né? Não vamos estar fazendo restrição alimentar nos períodos mais críticos. Ali, pelos 30 dias pré-parto, já começa a subir a demanda, já estamos produzindo colostro e a coisa já começa a caminhar para o maior pepino, né? Que é os 45, 60 dias pós-parto. Né? Mas aí a gente tem que estar com isso aí organizado também, que é aquela máxima, é casar a maior demanda com a maior disponibilidade de pasto, seja quantidade ou qualidade, né? Então, isso que o Pablo pediu, quais são as estratégias? Existem coisas que são bem amplas, como isso, né? Monitoramento dessa condição corporal, tentar recuperar e chegar com essa vaca bem para parir, o mais perto do ideal possível, tá? E depois existem algumas coisas mais específicas, né? Por exemplo, coisas que já estão provadas aí e que a gente utiliza em termos de protocolo, por exemplo, vacas com cria ao pé, fazer os chamados protocolos pré-sync, né? Que nada mais é do que uma aplicação de progesterona injetável 10 dias antes de começar o protocolo, que é o quê? Botar essa vaca no jogo, né? Que muita vaca em anestro, e a gente falou ali, né? Da maior suscetibilidade de uma vaca em anestro de responder de maneira mais baixa e de ter uma maior probabilidade de perda embrionária, né, seja precoce ou seja tardia, até os 42 dias. Mas, assim, repara que esse tratamento, pré-sync, 53% quem não tomou contra 57%. São 4 pontos percentuais, né, que vai dar aí 8, 10% de resultado. Isso é muito importante, né? No nível que a gente está hoje, 1, 2, 3% que a gente consiga agregar com estratégias que caibam dentro do sistema, é show de bola. Introdução, por exemplo, mesmo o professor Bernardo aí, a gente fez alguma coisa junto de trabalho esse ano, lá na introdução do GNRH para vacas que não manifestam cio, que já está bem batido, todo mundo já está olhando, mas tem muita gente que não usa ainda, né? O professor Bernardo desenvolveu um protocolo alternativo, fazendo GNRH em 100% das vacas, de tardezinha, prévio à inseminação, e com resultados muito bons mesmo. Né? É claro que aí a gente tem que começar a pensar, por exemplo, vai ter seca de novo, vai ter estresse calórico, que tipo de protocolo que eu vou adotar? Existem protocolos de 3 manejos, de 4 manejos, este é de 5 manejos, ou seja, 5 vezes vim na mangueira. No grosso do inverno, no grosso do calor, no grosso da seca, eu não vou optar por um protocolo desses, né? Eu vou optar por um de 3 manejos, que me atenda bem também, mas que eu mexa o menos possível com esse gado, né? Uma coisa também,
São coisas simples, mas influenciam. Por exemplo, a gente sabe que esse gado tem que vir 3, 4 vezes aí dentro de 10 dias, 10, 11 dias, dependendo do protocolo. Às vezes o pessoal deixa um potreiro que é mais perto da mangueira, deixa esse gado ali, mas muitas vezes não tem o cuidado da oferta forrageira que tem, da água que tem, da disponibilidade de sombra que tu já tinha falado, né, Pedro? Então, assim, em termos de estrutura e de organização, né, são todos fatores pequenos, mas que a gente vai somando para chegar num resultado aí. A gente tem o que é a média aí, o que é bom da IATF. A gente trabalha nos 50%. Quando a gente consegue ir aumentando e melhorando cada aspecto de forma isolada, mas que no final vai dar o resultado, tu começa a ter resultado diferente. Tu tem 60, tem 62, tem 65, né? Existem lotes que dão mais, que dão 70, 75%, né? Claro, são pontos fora da curva, assim como existe os pontos para cima, vai ter os pontos para baixo. Mas são todas questões simples, mas que a gente tem que somar, né? Horário, né? Qual é o melhor horário para se trabalhar? Hoje em dia, querendo fugir dessa questão de estresse térmico e tal, a gente tenta sempre trabalhar aí de manhã, né? O mais cedo possível, né? Respeitar a questão puerperal, né? Na questão das novilhas aí, um tema que a gente trabalha bastante, né? A nível de sistema, né, Pedro e Pablo? A gente sempre teve aquela referência, uma taurina com 60% do peso da vaca adulta, ela está apta a ser inseminada e ela entra em cio. Ótimo. E ela vai parir com quantos quilos? E ela vai virar uma vaca de quantos quilos de produção, né? Lá no início a gente cansou de inseminar novilha com 2 anos, 280 quilos, 260. Essas pretinhas, essas pampas, elas estão tudo entrando em cio. Só que agora, resultados muito variáveis, né? Dentro dos lotes de IATF da novilha. E depois que é o problema, né? A gente tem uma questão bem complicada dela para a gente emprenhar ela como primeiro terneiro ao pé. Então, uma coisa que a gente vem trabalhando bastante a nível desse sistema é aumentar isso aí, né? A gente quer trabalhar com 80%, 85% dessa fêmea com 24 meses para dar uma eliminada nesse efeito crescimento dela quando primípara, né? A gente vai ter o efeito da primeira lactação, que é realmente impactante. Agora, cuidar isso aí também. Só que é algo que não é fácil de fazer, né? Não é fácil. Mesmo que seja um lugar onde tu tenha só cria, tá todo mundo na porteira agora esperando para entrar, né, na pastagem. Então tem as terneiras desmamadas, tem as vacas, tem todo mundo, né? Então é mais ou menos por aí, cara. Beleza. Vocês querem adicionar mais alguma coisinha, Pedro? Vamos direcionando, né, passou voando aqui essa 1 hora, né? E fazer... Não, foi muito bom. Eu acho que no caso a gente não entrou de forma específica, porque eu acho que se fosse especificar, vamos dizer, por exemplo, os 7 fatores que mais afetam a IATF. A gente abordou de forma genérica, mas também detalhista, que eu acho que quem pôde ouvir é o que realmente impactou, que os resultados e depois os protocolos se variam, como o Andrei falou, e quem tiver a oportunidade, né, Paulo, agora vão ter as perguntas, o pessoal fica à vontade, e o grau de detalhamento vai se ter maior nas aulas do curso, né? Aí vamos poder, seguramente o Andrei vai detalhar especificamente o tema, e aí fiquem à vontade. Agora é mais a gente abordar nessa 1 hora a essência, né, do resultado. Isso, e mostra o quão complexo é, né? A gente nem falou muito pouco de hormônio, né? Até de desmame. A gente tem muito um manejo interessante também para a gente melhorar a condição corporal, desmame interrompido, tabuleta, né? Vários. É muito, muito complexo para apenas 1 hora, né? E assim, o pessoal pode até falar assim,
Pois é, mas foi um pouco muito genérico e muito simples. Mas esse é o grande desafio, né? É o que a gente sempre fala. É fazer o que é simples e que é o certo. Isso aí é muito difícil de achar, né? Eu digo, porque não sei lá, até tudo bem, mas assim, ó, é o simples bem feito. A coisa que mais dá resultado dentro de uma propriedade, seja na área que tu estiver trabalhando, é tu conseguir, o que é o certo? O que o pessoal da universidade, o pessoal das empresas sérias, o que eles já testaram? Eles testaram isso porque dá certo e eles repetiram. Tá aqui o dado aqui, ó. 70 mil cabeças em 2021 dos resultados da gurizada da Ouro Fino. Eu vou estar testando, eu vou estar trabalhando com vaca com condição corporal menos do que 2,5. Eu posso trabalhar e até muitas vezes vai ser a única chance daquele lote pegar. Só que eu já sei o resultado que vai dar, né? Tá ali. Então, propriedade rural não é lugar de fazer experimento, né? O teste a gente deixa para o professor Gregory, para o professor Barcelos, para toda essa gente espetacular que tem produzindo ciência e fazendo extensão. A gente tem que pegar as ferramentas que já estão testadas e que deram certo e colocar isso em prática a nível de propriedade rural, que não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Então, simples, bem feito. Feijão com arroz. É difícil de achar. Tem muito nego querendo fazer caviar, tem muito nego querendo fazer coisa completamente diferente aí, e o resultado é muito ruim. Porque o que dá resultado é o simples. E é o bem feito. Respeita o básico da fisiologia, respeita o básico da nutrição. E vai embora, tio. Não tem muita frescura, né? É isso aí, falando em feijão com arroz, tem uma pergunta aqui do Christian Cofene com relação à recria, né, que está ligado com a IA, né, com a inseminação artificial de novilhas e vacas solteiras, né, que é normalmente quem entra. Recria em trevo persa, antecedendo o arroz. Tem se mostrado interessante? Você tem experiência, André? Eu tive uma experiência muito pequena com o trevo persa e eu não pude tirar a minha conclusão. Exatamente nessa situação, né? Em área de várzea, na região de São Gabriel, mas o período com que esses animais ficaram em cima dessa área foi curto, por questões de organização dentro da propriedade. Eu não pude tirar a minha conclusão prática desse negócio. O que eu posso dizer? Trevo sempre é muito bom, né? Seja o persa, seja o vermelho, seja o branco. Claro que tem aquelas particularidades com relação a timpanismo, né? Que muitas vezes a gente tem que cuidar para não perder. Só que agora trevo sempre é bom, né? É uma forragem muito boa desse trabalhar, com excelentes ganhos de peso, suplementando ainda fica muito melhor, né? Com uma suplementação energética com o ionóforo, por exemplo, né? Aumentar aí em 30% o desempenho dessas fêmeas aí para chegar naquilo que a gente estava falando, né? O mais pesado possível dentro obviamente dentro de um limite, mas é excelente, cara, excelente, tá? Mas assim, especificamente trevo, eu não posso te dar uma opinião assim mais concreta, mas assim, sabendo da bromatologia do trevo, sabendo da exigência nutricional que uma novilha tem para chegar nesses 80% do peso da vaca adulta ali em setembro, outubro, novembro, dependendo do sistema. É claro, tem que ver quando que esse bicho vai ter que sair de cima desse trevo persa. Agora, só tem coisa boa aí, meu. Porque, assim, vamos falar de um conceito, apesar de não termos experiência no trevo persa, ele é uma leguminosa, e a categoria no qual o Christian se refere é uma novilha. E a gente sabe que quando entra com integração lavoura-pecuária, ele falou do arroz, é inevitável, né, Andrei, ter pastagens de alta capacidade de suporte.
Porque tem momentos que tu precisa liberar e concentrar uma grande quantidade de animais. E essa pastagem cabe a cada um escolher, mas que ela vai ter que... É um quebra-cabeça, né? No momento que tu tem que tirar, liberar essa área de pastagem para arroz ou para soja, tu tem que ter uma outra área que suporta essa grande quantidade de animais para ti, seja ela uma braquiária, um tifton, o que for, para poder... E ao mesmo tempo, quando tu colher esse arroz, né, ou colher esse milho, tu vai ter essa resteva também para poder concentrar uma grande quantidade de animais nessa área e folgar a área que estavam esses animais antes. E dentro da parte de fisiologia, o terneiro e a novilha são a Fórmula 1 do negócio, né? Então, ou seja, qualquer tecnologia que tu colocar nessa categoria é onde vai ter a melhor conversão, né? Diferente de uma vaca de cria. Então, Christian, é o caminho, buscar investir em nutrição na tua recria muito mais barato e eficiente do que na vaca de cria. O grande desafio desse sistema é realmente implantar esse trevo, né? É operacional agrícola, o grande desafio, né? Tem que colher no seco, tem que estar calcareado, né? Uma integração lavoura entre soja e arroz facilitaria nessa entrada do PERS e drenagem, né? Então... O pessoal os agrônomos aí comentam que o benefício dele dentro do sistema, né, ele é muito alto, né, do trevo persa aí dentro do sistema. Tem um técnico que trabalha bastante, o pessoal da Integrar ali, agora me fugiu o nome do rapaz, do agrônomo, mas ele está fazendo um trabalho legal, até está com uma estação experimental ali, acho, em Capivari, e trabalha bastante persa e tem bastante resultado de colheita, porque na verdade, assim, às vezes não dá para entrar com uma soja nessa área, né, aí entra com trevo, ele fixa N igual e... Felipe Carmona. Esse aí. O pessoal da Porteira Dentro, que é uma excelente empresa aí que trabalha com assistência técnica também, aí bastante na região sul, trabalha muito também essa questão, né, nessas áreas baixas, né, terras baixas, nesse sistema que eles chamam de ping-pong, né, um ano é soja, outro ano é arroz, e no meio entra uma pecuária. Então, eu conheci o trevo persa através deles, né? Em propriedades que eu tenho oportunidade de conhecer e de trabalhar, conheci o trevo persa com eles. Mas, como eu disse, eu não consegui medir nada em cima dele, entendeu? Mas é aquilo. Sabendo da bromatologia dele e sabendo da capacidade de resposta, como tu muito bem colocou, da categoria... O desempenho tem que ser muito bom e o resultado também, né? Beleza, pessoal. Acho que a gente está no limite do horário aqui. Passou voando. A gente ficaria aqui mais um tempão conversando. Então, agradecer o Andrei e convidar a todos para o dia 24 de setembro. Quem quiser saber isso, né, são 8 horas, 4 horas com o Andrei, depois tem mais fermentação no mesmo dia. Para ter muito mais do que conversar, né? 4 vezes mais do que a gente conversou aqui. Então, convidamos a todos aí, ficam à vontade para se inscrever. E quiser dar o repasse final aí, Andrei, para finalizar, agradeço. Tá, não, excelente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer vocês pela oportunidade aí. Eu acho que o recado eu acho que eu já tinha dado antes ali, né? A coisa é muito mais ampla, né? A IATF, ela é uma ferramenta, ela é uma das principais hoje em dia que a gente tem dentro do sistema, mas ela é uma ferramenta, né? Ela não é um sistema, ela é uma ferramenta dentro do sistema. E tá lá naquela prateleira que o Pedro falou. Então, assim, tudo que funciona dentro desse negócio aí, o pessoal tá testando, tá confirmando e tal. Então, a gente vai lá na prateleira da reprodução da IATF e pega o que a gente tem que fazer. Mas sempre que é o nosso modelo de trabalho, a nossa filosofia de trabalho. A IATF, muitas vezes, a gente pode até entrar num sistema através da IATF, mas o que vai determinar
a continuidade e a longevidade do trabalho é quando a gente junta todo o resto, né? Junta sanidade, nutrição, gestão, mão de obra, né? Mão de obra, né? O Antônio Schacker fala, né? Tem que ser bom de número e bom de gente, né? Isso aí é imprescindível. Então, assim, simples, bem feito. Simples, bem feito dentro da nutrição, dentro da reprodução, dentro da sanidade, coisa, atualização técnica, né? Tem diversos profissionais, excelentes profissionais, trabalhando em todas as regiões do estado. Tá tudo ao alcance de todos aí. Então, agradeço por poder estar mostrando, comentando um pouco aí na nossa visão, e a mensagem é essa aí, gurizada. Trabalhar sério, trabalhar simples e tocar o barco. Beleza. Agradecer ao Andrei também, é uma honra, e o que é interessante de tudo isso que a gente está conversando é ver que estamos muito afinados e que anda e por menos saber, sabe que tem que fazer o simples, né? E para poder, só com o simples, os resultados que se pode chegar já são muito grandes. A gente pode dar pequenos exemplos de sair de resultado negativo para R$800 por hectare, e a gente sabe que não é fácil. Então, na verdade, temos que simplificar os sistemas, e dá para ver que o Andrei, a gente já conhece ele, e agora a gente conversando um pouco mais, estamos muito afinados tecnicamente. Espero que quem esteja ouvindo possa ter entendido essa mensagem, que a IATF é uma ferramenta, não é um sistema, como bem disse o Andrei, e que ela deve ser usada na parcela da população que ela gere o maior retorno financeiro, e não em todo o rebanho, né? Então, isso é o que determina o resultado da pecuária, é usar a tecnologia na parcela do rebanho que responde mais. Assim, a gente vai multiplicar o resultado e vamos para frente fazer uma pecuária cada vez mais ESG, que é uma palavra da moda, né? Então, ou sustentável, que isso na verdade, não é antagônico, e sim, ela é sinérgico. O sistema do bem-estar animal, o sistema amigo do meio ambiente, é sim o sistema mais produtivo e mais rentável economicamente. Então, é assim que a gente enxerga tudo, e o Andrei tem certeza que deu para ver que compartilha dessa visão. E muito obrigado, Andrei. Foi muito bom essa troca de ideias, hein? Obrigado, Guriz. Show de bola. Boa semana. Boa noite para todos aí, bom trabalho. Amanhã, 3 horas. Valeu. Amanhã, 3h30, estamos na estrada. Bora cá. Fala, puxa. Ei. Valeu. Valeu.